Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a esse nosso momento de culto, onde queremos ouvir o que o Senhor tem a nos falar, a sua palavra que vem a nos confrontar com os nossos pecados e também a nos orientar em nosso dia a dia e também, em resposta à ação de Deus em nossa vida, louvar, adorar, confiar em Deus também em nossos momentos de oração. Queremos nesse momento iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido cada um a abrir o seu coração para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações e merecemos a Tua condenação. Mas Tu, como um Deus amoroso, enviaste Teu Filho Jesus a este mundo para sofrer em nosso lugar, derramar o Seu sangue e entregar o Seu corpo inocentes na cruz do Calvário, para o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, confiantes em Cristo como nosso Salvador e na sua obra, e não em nossas obras, arrependidos dos nossos pecados, nos aproximamos de Ti, Senhor, e Te pedimos: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos, neste momento, fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, o Salmo de número 119, versículos 129 a 136, qual nós iremos fazer a leitura conforme a projeção, com a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 119, versículos 129 a 136. Os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz, E dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, Pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim, E tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo. E ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor,
Vamos falar com nosso Deus em oração. Ó Deus, fonte de tudo que é justo e bom, alimenta em nós todas as virtudes e leva-nos à realização de toda boa intenção, a fim de crescermos em graça e produzirmos os frutos das boas obras. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. E a primeira delas encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2, depois dos versículos 6 a 9. Livro bíblico de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2, depois dos versículos 6 a 9, onde encontramos assim registrado. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o nosso culto. E a epístola nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, onde encontramos assim registrado: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Dá-nos a Tua Palavra.
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com respeito, com reverência, as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no livro de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Evangelho conforme Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23, onde encontramos assim registrado. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer esta comparação. Então ele disse: Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui as palavras do Evangelho do culto de hoje.
Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. A congregação pode sentar. Convido a cantarmos o hino A Lei do Senhor é Perfeita, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Janete. Preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas leituras do Salmo e da Epístola no culto de hoje, com o tema A Lei do Senhor nos ajuda contra as armadilhas do diabo. Que Deus Espírito Santo esteja conosco. Amém. Estimados de Cristo Jesus, ouvimos na leitura da epístola de hoje um texto muito conhecido que nos fala sobre a armadura de Deus. Deus se preocupando conosco para nos proteger, para nos abrigar. E com o intuito de nós estarmos firmes contra as armadilhas do diabo. Assim escreveu o apóstolo Paulo no versículo 11 de Efésios capítulo 6. E então,
poderíamos pensar que quais são essas armadilhas que o diabo coloca em nosso caminho? Será que nós estamos imunes a isso? Será que nós temos que ficar preocupados com o inimigo de Deus querendo aprontar na nossa vida? Ou ainda esconder algo para nós cairmos? Sempre quando falamos de armadilha, logo lembramos algumas delas, como uma ratoeira, que nem está aí atrás, como aquela armadilha para passarinho, da caixa cair por cima, ou ainda um buraco tampado com as folhas na selva, para que a presa caia dentro do buraco e lá fique até ser capturada. Essas são armadilhas que nós conhecemos muito bem e que vêm à nossa mente. E então nós devemos entender quais são as armadilhas que o diabo quer colocar na nossa vida. E nós devemos lembrar que o objetivo do inimigo, o objetivo do diabo, é nos levar para longe de Deus. Nos levar para longe da confiança em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso ele vai usar de todas as artimanhas possíveis. Por isso ele vai preparar todos os tipos de armadilhas possíveis. E muitas vezes essas armadilhas não serão algo que nos machuque. Não serão algo ruim para a nossa vida. Muito pelo contrário. Muitas vezes serão coisas sedutoras, coisas até que nos deem prazer, mas nos distanciando de Deus. E então, olhamos o Salmo de hoje. Salmo de número 119, uma parte dele apenas, pois é um dos livros mais longos da Bíblia, um dos capítulos mais longos, se pudermos classificar cada salmo como um capítulo. E neste trecho, o salmista, ele traz a explicação da palavra, trazendo luz para a nossa vida. E aí podemos até dizer que a palavra de Deus e a sua explicação, ela ilumina e revela as armadilhas do diabo. Elas nos mostram o que o diabo quer fazer na nossa vida. E então o texto diz assim de hoje: os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. E aqui surge talvez a primeira pergunta para nós. Será que nós consideramos os mandamentos de Deus assim, maravilhosos? Será que nós gostamos da lei de Deus? Será que nós refletimos na lei de Deus de dia e de noite? Será que nós agimos como o autor do livro de Deuteronômio escreveu ali, Moisés, falando que as leis de Deus, quando cumpridas, fazem com que as pessoas reconheçam que há inteligência e sabedoria? Ou será que para nós a lei de Deus é um fardo, é um peso? Muitas pessoas encaram assim o seu relacionamento com Deus, pois não conhecem o Deus amoroso, não conhecem o Cristo perdoador. Eles acham que ou Deus é um juiz severo, que irá punir todo mundo, ou acham que Deus, com o perdão da palavra, é um banana que irá amar todo mundo e colocar todo mundo no céu, independente do que faça. Outros ainda acham que Deus, que Jesus, é um curandeiro ou um provedor apenas, dando bênçãos e bênçãos materiais. E todas estas visões erradas de Deus são armadilhas do inimigo. São coisas que o inimigo, o diabo, fez brotar no coração do ser humano
para que ele se desviasse do Senhor. E falando em coração, nós ouvimos na leitura do Evangelho que o que torna o ser humano impuro é o que sai da sua boca, não o que entra. E quando nós somos guiados pela palavra de Deus, quando nós reconhecemos que os mandamentos de Deus são maravilhosos e por isso eu quero cumpri-los de todo o coração, eu vou também tomar cuidado com o que eu vou falar. Eu vou realmente buscar proclamar palavras de amor e não palavras de julgamento, palavras de ódio, palavras de ingratidão. Por isso que o salmista ele começa esse trecho dizendo: os teus mandamentos são maravilhosos. E eu convido todos vocês a realmente olharmos os mandamentos de Deus desta maneira. Maravilhosos. Do primeiro ao 10º mandamento. No nosso relacionamento com Deus, os 3 primeiros, e o nosso relacionamento com o próximo, os outros 7. Olharmos eles como eles o são, maravilhosos, pois eles nos protegem das armadilhas do diabo. Na sequência, o salmista diz assim: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. É tão bom quando as coisas são explicadas. É tão bom quando nós sabemos o que realmente aquelas palavras querem dizer. E a lei de Deus é uma lei protetiva. Ela nos protege. Ela quer nos guiar em segurança. No nosso ensino teológico da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós ensinamos que a lei tem 3 usos. Um uso é o espelho, ela nos mostra o pecado. O outro uso é o freio, ela breca o pecado para que não seja tão devastador no mundo. E o terceiro uso da lei é a guia ou a norma. Ela nos mostra o que fazer. Reconhecido o pecado, como nós já o reconhecemos nesse culto, confessado este pecado ao Senhor, e então perdoados por Deus, olhamos a lei como esta guia, como esta norma para a nossa vida. Ou ainda podemos dizer, como um mapa para a nossa vida. Em como eu me relacionar com o meu Deus verdadeiro e como me relacionar com as pessoas. E Jesus explicou muito bem a lei. Ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esta é a explicação da lei. E essa explicação traz luz para como nós devemos viver aqui nesse mundo. E essa luz nos ilumina para que nós não caiamos nas armadilhas do diabo. Com esta luz, Deus quer nos vestir com a sua armadura para nós estarmos prontos para a batalha que nós temos aqui neste mundo. Sim, nós temos uma batalha neste mundo. Nós vivemos a lutar contra as forças do mal. Tudo que quer afastar Jesus da vida das pessoas. Tudo que quer afastar Jesus da minha e da sua vida. Nós temos que lutar contra isso. E a arma que Deus nos dá é a sua palavra. E esta palavra nos ensina como viver. E ela diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Ter este Deus como o único e verdadeiro Deus na nossa vida. Não colocar outros deuses e outras coisas em lugar do verdadeiro Deus na nossa vida. No versículo seguinte, o salmista diz: abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. De novo, mais uma pergunta. Será que nós podemos fazer estas palavras do salmista como as nossas? O que eu mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. O que eu mais desejo na vida é amar a Deus acima de todas as coisas.
que eu mais desejo na vida é louvar e adorar a Deus pelo que Ele fez na minha vida, me salvando. Não pelo que eu quero exigir dEle, bênçãos e curas. Será que é por isso que nós vamos obedecer aos mandamentos de Deus? E o salmista, ele é muito feliz quando ele coloca estas palavras para a nossa reflexão, para nós vermos quão importante é a lei de Deus, que não mente para nós, que não nos engana. A lei de Deus não diz, não importa o que vocês façam, o que importa é serem felizes. A lei de Deus não diz assim, foi sem querer. A lei de Deus diz, todo ser humano é pobre, miserável, pecador e está condenado. E ponto final. E ela nos leva ao reconhecimento de que nós precisamos do Salvador. E aí entra a mensagem, a doce mensagem do Evangelho, que nos aponta que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar e nos deu o perdão de todos os nossos pecados. Como é maravilhosa toda a palavra de Deus, que não mente para nós e nos aponta a saída da condenação eterna, diferentemente do inimigo, o diabo, e daqueles que por ele são influenciados. Sim, existem várias pessoas que estão sendo influenciadas pelo inimigo, para que possam fazer com que pessoas saiam do caminho de Jesus. Talvez poderíamos dizer que se já existisse TikTok, rede social, todas essas coisas lá com Adão e Eva, na época, o diabo estaria utilizando isso para fazer com que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Muitas vezes, diversas coisas querem nos afastar de Deus. E isto é utilizado pelo diabo, influenciando para que mais pessoas deixem de amar a Deus. No versículo 132, o salmista diz: olha de novo para mim e tem compaixão, como fazes com os que te amam. Realmente, este tem que ser o nosso objetivo no relacionamento com Deus. Senhor, tenhas compaixão de nós. Senhor, olha para nós como nós somos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos carregue, nos ajude, porque sozinhos nós não conseguimos. Nos ampare, nos fortaleça. E é por isso que Deus instituiu a igreja no mundo. Que a igreja leva a palavra de Deus. Crentes em Cristo se unem uns aos outros para fortalecerem aqueles que estão cansados, sobrecarregados, tristes. O Senhor nos une como um rebanho, sendo Ele o bom pastor Jesus, para que nós andemos juntos, nos protegendo também contra as investidas do diabo, contra as armadilhas que ele coloca para pegar um ou outro do rebanho. Se possível, ele quer pegar todo o rebanho. Por isso, muitas vezes, a discórdia é plantada dentro de famílias e de igrejas cristãs, para que todos se esqueçam de Deus e olhem para os problemas, para os pecados, e não para a solução. Por isso é maravilhoso olharmos o Salmo e vermos o que nós devemos buscar como irmãos na fé, é a compaixão do Senhor. É olhar para o meu irmão na fé e saber que ele é tão pecador como eu, que ela cometeu erros, e Cristo morreu por estes erros, e que nós temos que evitar todo e qualquer julgamento, mas temos que priorizar o objetivo de Deus, salvar todas as pessoas, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvá-lo.
Palavras de João, capítulo 13, versículo 17. Como igreja cristã, devemos buscar e anunciar a compaixão do Senhor, para então olharmos e pedirmos, como o salmista pede no versículo seguinte: conserva-me firme como prometeste, não deixes que eu seja dominado pelo mal. Talvez aqui nós podemos concordar que nenhum de nós, nenhum cristão quer ser dominado pelo mal. Nenhum de nós quer a maldade na nossa vida. E só há um jeito de não sermos dominados pela maldade: é sermos dominados pela bondade. É nós estarmos em união com aquele que nos dá a bondade, que é Jesus, com aquele que foi bom para com todos, Jesus. É nós nos despirmos das nossas ideias, dos nossos pensamentos, talvez até dos nossos objetivos, e colocar o objetivo do Senhor como o objetivo a ser alcançado como igreja e como irmãos na fé. Fazermos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, a todos aqueles que são cristãos, consolá-los com a compaixão do Senhor, estender um abraço amigo quando sofrem, rir junto quando estão alegres, orarmos juntos quando estamos ansiados de palavras e do amor de Deus, estarmos juntos na sua casa para louvarmos e agradecermos por tudo o que Deus tem feito em nossa vida. Conserva-nos firmes, o salmista pede. E nós temos que também pedir isso, que nós possamos vestir toda a armadura que Deus nos dá, uma armadura que tem a fé como escudo, a fé em Cristo para nos proteger das investidas do diabo, não a nossa razão, não as explicações, as teorias que querem explicar tudo, não modelos e sistemas que querem deixar a morte de Cristo relegada ao segundo, terceiro, quinto, 10º plano na vida das pessoas. Não, a fé tem que ser o nosso escudo. Eu me protejo porque eu creio em Cristo e nada mais me importa. Nada do que venham querer explicar, falar e até me convencer. Ah, se Adão e Eva tivessem se escorados no escudo da palavra do Senhor, não teriam comido do fruto proibido. E nós não viveríamos em pecado. Mas cá estamos. Como diz o ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. Aliás, todo o nosso passado já passou. Não tem como nós voltarmos no passado e mudar alguma coisa. Nós temos que viver o nosso presente confiando na providência do Senhor em todos os âmbitos da nossa vida. Todos os âmbitos da nossa congregação, da nossa igreja e assim por diante. Decisões que foram tomadas. Decisões que precisaram ser tomadas por causa do passado. E então, não adianta mais olharmos para o passado. Vivamos o presente, firmados em Cristo como nosso Salvador. Indo para o final do Salmo, mais 3 versículos. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Quantas vezes nós temos relacionamento com pessoas que nos maltratam espiritualmente, que querem menosprezar a nossa fé, querem ridicularizar a nossa entrega ao Senhor, sendo que nos momentos mais difíceis da nossa vida, este Deus nos ampara. E estas pessoas que assim o procedem, muitas vezes ficam desesperados. Pessoas enlutadas que não creem em Deus, não têm a certeza da vida eterna. O cristão, quando um membro da sua família padece, morre,
Mesmo sentindo falta, ele sabe que aquela pessoa crente em Cristo está na eternidade. É Deus nos livrando deste maltrato que muitas pessoas querem fazer conosco por causa da nossa fé. Por isso, o salmista termina dizendo assim: olha com bondade para mim, teu servo, ensina-me as tuas leis. Ele pede para que Deus olhe com bondade, ensinando a lei. E nós sabemos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, acabamos de cantar isso. Porque Deus é amor, e a sua lei pode ser resumida com a palavra amor. Se nós amarmos como a lei de Deus manda, o mundo seria muito melhor. Se nós amarmos como a lei de Deus manda, os nossos lares serão infinitamente melhores. Que nós possamos basear os nossos lares no amor do Senhor. E então ele conclui, agora sim, dizendo: as minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Quando nós olhamos a nossa sociedade, caminha a passos largos para ficar cada vez mais dependente de imoralidade, cada vez mais individualista, cada vez mais pensando apenas em si, a ponto de cair em armadilhas atrás do dinheiro, deixando a lei de Deus de lado. Muitos até cristãos agindo desta maneira. Esta tem que ser a nossa reação. Nós temos que chorar. Tem que rolar lágrimas e lágrimas dos nossos olhos, porque as pessoas não obedecem à lei de Deus. Porque as pessoas não enxergam a bondade de Deus na sua lei, a proteção do Senhor. Olham a lei como punitiva apenas, Deus vai me punir. Olham apenas a lei como algo que vai podá-lo. Ah, Deus não quer que eu seja feliz, Deus não quer que eu realize as coisas na minha vida. De maneira nenhuma. Deus quer que todos nós sejamos felizes. E a maior felicidade está em nós não termos medo da condenação. Em nós podermos usar livremente a nossa fé. Em nós podermos chegar e olhar a armadilha do diabo e sair dela, porque nós sabemos que aquilo é ruim para a nossa vida, espiritual e material também. Mas quando nós não conhecemos a lei de Deus, nós caímos nas armadilhas do diabo. Nós somos como bois indo para o matadouro, sem saber talvez o que vai acontecer. Por isso o salmista, ele diz: os teus mandamentos são maravilhosos, e eu cumpro eles de coração. Que todos nós possamos enxergar a lei do Senhor como uma ajuda contra as armadilhas do diabo, que, em última análise, querem nos afastar da fé em Jesus. O diabo não quer causar sofrimento físico, o diabo não quer causar pobreza, o diabo não quer causar nenhuma dor apenas por causar. O diabo quer usar tudo para nos afastar de Jesus, para deixarmos de crer nele e nos entregarmos a ele, e termos uma vida dedicada ao Senhor, aonde nós estamos inseridos, como pais, como mães, como filhos, patrões, empregados, como os políticos que agora estão em período de eleição. Que Deus também os use, que eles entreguem a sua vida para que Jesus seja o guia também nesse momento, e depois, quando eleitos, também possam governar para o bem-estar da população, não caindo nas armadilhas do diabo para apenas olharem só para o seu umbigo ou para aqueles com quem se ajuntaram. A lei de Deus nos ajuda aonde nós estamos e como nós estamos vivendo.
Por isso, tenhamos sempre alegria na lei do Senhor, sabendo que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar e assim perdoou todos os nossos pecados. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Congregação pode sentar. Nesse momento queremos prosseguir com o nosso ofertar ao Senhor, que as nossas ofertas servem como manifestação toda a nossa gratidão a Deus e também servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Mais uma vez, versículo 11 de Efésios 6. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. E o diabo também quer montar armadilhas no ofertar ao Senhor. Oferte que Deus irá te dar de volta. Você não ofertou com fé, por isso não teve o que você pediu. Isso são armadilhas do diabo. Nós ofertamos porque Jesus nos deu a vida, o perdão, a salvação. E não ofertamos apenas na igreja. Ofertamos com tudo o que somos e temos em todos os lugares em que vivemos, para o nosso sustento, para o bem-estar das pessoas ao nosso redor e também para que a palavra de Deus possa ser proclamada entre nós. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar, e durante nós cantamos o hino Tudo. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor.
Muito bem, vamos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, pela viagem do Arno e da Evândria, pelos projetos da Superagro e Bioserviços, pela dona Laídia, mãe da Evândria, que está com Covid, pelo tratamento do seu Paulo Machado e sua recuperação, pelo senhor Irineu, pai da Evândria. Agradecer pela viagem da Noeli Roefle, a mãe do Ney, e o seu retorno para casa essa semana. Chegou quinta-feira, e aí então também já daqui a pouco estará voltando. Família Zenkner agradece todas as bênçãos, pelo aniversário do Ney no dia 6 e da dona Noeli no dia 8, pelo falecimento de Márcio Rodrigues, orarmos pela família enlutada. Agradecer pelo livramento do acidente da Bruna, esposa do Anthony, pedir que Deus abençoe os médicos que vão operar a mãe do Elton, a dona Uda. E agradecer pelo aniversário do Jaderson no dia de amanhã. Também queremos orar pela dona Nair Campos. Ontem eu fui visitá-la, ela está internada na UTI, no Hospital das Clínicas. Pedirmos que Deus esteja abençoando. Hoje já tinha previsão de talvez ir para a enfermaria, para o quarto, mas orarmos por essa nossa irmã que está enferma. E ontem também, ao visitá-la na UTI, também foi pedido que eu orasse por um outro paciente que estava lá, o seu Ismael, que estava entubado. Então nós queremos orar por ele, pela família dele também. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração e depois orarmos, colocando tudo mais que pesa em nossos corações na oração do Pai Nosso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vivemos em tempos de incerteza e violência, onde a ameaça dos ladrões e criminosos nos assombra. Senhor, pedimos Tua proteção sobre nossas vidas, nossas famílias e nossa igreja. Guia-nos e guarda-nos de todo mal. Pai Celestial, sabemos que a violência que enfrentamos não se limita apenas ao físico, mas também ao espiritual. Enfrentamos forças espirituais do mal que tentam nos afastar de Ti e da Tua vontade. Ajuda-nos a lembrar que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais das trevas. Por isso, clamamos por Tua armadura, que nos fortalece e nos protege contra as armadilhas do diabo. Senhor Jesus, reveste-nos com o cinturão da verdade, que possamos viver enraizados em Ti, que és a verdade, e que Tua palavra nos sustente e nos guie em todos os momentos. Veste-nos com a couraça da justiça, lembrando que não é nossa própria justiça que nos protege, mas a Tua justiça conquistada na cruz. Espírito Santo, calça-nos com a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Dá-nos coragem e sabedoria para testemunhar a nossa fé em todas as oportunidades. Que nossos pés estejam sempre prontos para levar a mensagem de esperança e salvação onde quer que formos. Deus triuno, fortalece-nos com o escudo da fé. Ajuda-nos a confiar em Ti em meio às tribulações e tentações, sabendo que é a fé a nossa defesa contra os dardos inflamados do maligno. Protege nossa mente com o capacete da salvação, lembrando-nos constantemente de que pertencemos a Ti e que a salvação é nossa em Cristo Jesus. Dá-nos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, que possamos conhecê-la profundamente, meditá-la dia e noite e usá-la como arma poderosa contra todas as mentiras e enganos do inimigo. Que a Tua palavra seja nossa guia e nossa força em todos os momentos da vida. Querido Deus, nos unimos neste momento como congregação a Te pedir, Senhor, pela viagem do Arno e da Evândria, pelos projetos da Superagro, da Bioserviços,
pela dona Laide, a mãe da Evandria, que está com Covid, pelo tratamento do seu Paulo Machado, pela sua recuperação, também pelo seu Irineu, o pai da Evandria. Também, Senhor, oramos que continues a abençoar aqueles que estão em viagem, como abençoaste a viagem da Noeli, a mãe do Ney, até aqui em Primavera, e pedimos que continues a abençoá-la no seu retorno. Também, querido Deus, queremos orar pela família enlutada do Márcio Rodrigues. Querido Deus, esteja a consolar estes que estão enlutados, estão pranteando a partida do seu ente querido. Pedimos, Senhor, que Tu estejas a consolá-los com o Teu perdão, a Tua graça e o Teu amor. Também, querido Deus, queremos pedir pela dona Nair, que está internada, pelo seu Ismael, pelos seus familiares também que acompanhavam ele no dia de ontem. Querido Deus, olha para todos aqueles que estão internados em hospitais, nas UTIs, sejam nos quartos, nas enfermarias, com o Teu perdão, com o Teu amor, com o Teu fortalecimento, Senhor. Consola-o, Senhor, com a Tua graça, com a Tua força. Queremos, Senhor, também Te agradecer. Agradecemos pelo livramento do acidente da Bruna. Continue, Senhor, a protegê-la. Agradecemos por aqueles que estarão completando aniversários nos próximos dias. O Jaderson no dia de amanhã, o Ney no dia 6, a dona Noeli no dia 8. Querido Deus, também Te agradecemos todas as bênçãos derramadas em todas as nossas famílias e de maneira especial nos unimos à família Zenkner neste agradecimento. Também queremos, Senhor, que Tu abençoes os médicos que vão operar a mãe do Elton, a dona Uda. Querido Deus, guie e oriente eles para que tudo possa correr conforme a Tua vontade. Também, querido Deus, queremos pedir pelo Concílio Nacional de Pastores da IELB, que acontece nesta próxima semana. Abençoe, Senhor, todos os pastores que estarão viajando, tanto na ida como no retorno, aos nossos preletores, a todos os assuntos que conversarmos neste concílio, para que tudo isso também possa trazer bons frutos a todas as congregações da nossa IELB e da Tua igreja espalhada pelo mundo. Finalmente, Senhor, nós Te pedimos por aqueles que vivem na sombra do medo e da violência. Protege-os, guia-os e conforta-os com a Tua presença. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em nome dele, o nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. Convido então a colocarmos na oração do Pai Nosso tudo mais que pesa em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória a mim. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória a mim. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Se compassivo, Cordeiro
Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem deste momento. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor em um outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Oferece o pão da vida para nossa salvação.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Convido todos a se colocarem em pé. O apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos pelo fortalecimento da nossa fé no culto de hoje. Esteja, Senhor, nos abençoando para estarmos firmes contra as armadilhas do diabo. E para isso, Senhor, faze-nos usarmos sempre a Tua palavra. Estarmos sempre, Senhor, ouvindo a Tua voz e seguindo as Tuas orientações. Para isso, pedimos, aumente o amor em nossos corações, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, porque não estamos lutando contra pessoas, mas sim contra os poderes do diabo, poderes estes que muitas vezes controlam estas pessoas. Por isso, Senhor, dá-nos o Teu amor, para amarmos todos com o amor de Cristo. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente, chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença, para juntos também estarmos fortalecendo a nossa fé. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Amanhã, 9 horas, teremos reunião de diretoria. Lembramos que todos podem participar da reunião de diretoria, também trazerem assuntos. Então, podem conversar com algum membro da diretoria também, caso queira que algum assunto seja incluído na reunião, nas reuniões de diretoria. Tá? Também amanhã, 16 horas, os nossos jovens se reúnem. Como eu avisei, de terça a quinta-feira, a nossa igreja, os pastores da nossa igreja estarão reunidos em Concílio Nacional, em Bento Gonçalves. Eu vou estar saindo já segunda-feira, poso em Várzea Grande. Na terça-feira tomo um avião, volto na quinta-feira. Quinta também poso em Várzea Grande para voltarmos na sexta-feira. No sábado, nós teremos Escola Bíblica para Crianças no bairro Padre Jaime Campos, às 13 horas. E o nosso próximo culto, no próximo sábado, às 19 horas. Seguindo ali, lembrando a campanha da Hora Luterana, Você Não Está Só, campanha do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio.
Então, na reunião da diretoria amanhã, nós vamos estar definindo qual será o dia, vamos dizer assim, o dia ou os dias oficiais da distribuição dos livretes, para nós registrarmos isso e mandarmos depois para a Hora Luterana. E lembrando que isto é um movimento, talvez a gente pode dizer, sempre que tivermos oportunidade de conversarmos com alguém sobre esse assunto, é importante. Então, na diretoria amanhã nós vamos estar definindo o dia para nós divulgarmos da distribuição e depois estaremos trazendo para a congregação. Também ainda eu coloquei lá o doe@elb.org.br, conforme nós já trouxemos algumas vezes. Então, a ideia que surgiu no nosso distrito é de cada membro fazer uma doação de R$20 no Doe Elb durante um ano para o auxílio àquelas pessoas que foram afetadas com a enchente que deu lá no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma coisa que nós vamos divulgando, cada um pode fazer particularmente isso, não é uma coisa da congregação, mas cada um individualmente pode fazer aí, esse é o Pix da igreja, então que cada um olhe, medite no seu coração e então participe dessa campanha, dessa mobilização que surgiu no nosso distrito para fazer essa ajuda aí, Creio que são esses os nossos avisos. E só uma coisinha dessa campanha, eu vou aproveitar que o Tiago está aí, né, Tiago? Quem quiser conversar mais, pode conversar com o Tiago, nosso líder leigo, ele que apresentou esse assunto no Conselho Distrital, então ele tem mais informações também, a ideia que brotou. Então tá ali, eu falei que ele não veio como líder leigo, mas eu vou aproveitar que está aí para dizer que essa campanha surgiu ali no Concílio, quem quiser mais informações, troca de ideias, pode conversar com ele aí também. E concluímos então o nosso culto com esse hino que é dos jovens, que fala muito sobre, principalmente a leitura do Evangelho, né, o quem é que mora no seu coração, mas ele abrange todas as leituras e tudo que nós falamos no culto de hoje. E esta pergunta sempre tem que estar viva em nossa mente. Quem é que mora no seu coração? Após cantarmos esse hino, podemos nos cumprimentar de Cristo. Ali estará o seu coração. A sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. Que vale um abraço apertado, carinho e muita atenção. Nesta vida cheia de core-core, quem é que para lhe dar a mão? Sua vida sem direção, você só para dar a mão. Se alguém mora no seu coração, como só da cena que ajuda, deve estar o amor de Jesus. Pois se Cristo ali